Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast aqui. Dessa vez nós estamos no Pode Transformar. Um podcast direcionado para você que quer fazer o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento pessoal, para você que quer trabalhar a sua inteligência emocional. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, já no primeiro episódio, o Comendador Gamarra, o Comendador Fitness. Né, Gamarra? Fala, meu querido! Gamarra, se apresenta aí pra galera saber com quem que eu tô falando aqui, meu amigo. Grande sabor. Tamanho do cara. Pessoal, Gustavo Gamarra, Comendador da República. A gente traz aí sobre o Comendador do Fitness. A gente desenvolveu um trabalho muito legal com a Gamarra Fitness. Hoje, desenvolve também com donos de academia, Studio Box, com a FBS, que é a nossa empresa educacional dentro do mercado fitness. A gente já transformou aí, juntando ao todo, mais de 5.000 vidas, treinador comportamental, head trainer, e desenvolvendo cada vez mais em pró da mentalidade de quem beneficia das informações que a gente traz. Seja elas em parte técnica de treinamento, seja elas em parte de visão empresarial, de mentalidade para donos de academias, que no final, ao todo, o que se beneficia é a saúde. É a saúde do ser humano, seja ela física, mental, emocional. A gente traz essa mensagem com vários meios de entregar. Show de bola, show de bola. O Gamarra é um amigo que eu fiz num curso que a gente fez aí, numa imersão de 7 dias, no MTI do André Kescher, da Camila Kescher. Quero até deixar um abraço pro André, pra Camila. E aí depois a gente voltou, fez mais uma semana de imersão, mas dessa vez no backstage, onde a gente tava com o nosso amigo Diego. Vulgo. Pode contar? Ah, não fala não. Boca de veludo, escapou. Galera, brincadeiras à parte aqui, que aqui a gente tá entre amigos. E o nosso podcast é justamente para isso. Para trazer um trabalho na linha mental, mas um trabalho descontraído, irreverente, tá? Levar para vocês aí, sempre, trazendo sempre bons convidados para vocês. Hoje eu tenho o Gamarra. A semana que vem eu vou estar com o Muriel e com o Bocão. E no dia 4 o Michael Arruda, tá? Grandes. Gamarra, pra gente começar bem, começar se divertindo aqui, conta pra mim uma história engraçada que você já vivenciou dentro do mundo fitness aí, do desenvolvimento físico e mental. Conta aí pra nós. Cara, tem algumas aí que a gente pode trazer. Mas uma das histórias que não era nem para ser engraçada, vamos dizer, com nível de consciência. Tem muitas pessoas dentro do mercado que deixam de lado de se desenvolver. Olha para você ver, você queria algo engraçado, mas eu vou trazer um negócio que a pessoa acredita que é só investir num treinamento ali técnico, só alguma coisa ali para ela, e ela começa a deixar degradando, a energia da pessoa vai passando, dando aula de 5 horas da manhã até 10 horas da noite, e aquilo vai cansando, vai diminuindo a entrega para o aluno, e a hora que ela olha, ela já não tem mais energia e ela já não tem mais aluno. A história engraçada é o seguinte: se o pessoal, o profissional da educação física não se desenvolver, vai ficar sem aluno e vai ficar, ó, chupando dedo. É algo que a gente traz para nível de consciência, para nível de mentalidade aqui no Pode Transformar. Eu sei que você queria alguma coisa para rir, mas eu vou contar uma história engraçada aqui agora. A gente estava num quarto, e tinha um rapaz lá, um carioca. E esse carioca foi cobaia. Ele foi cobaia de um antigo barbeiro, de um antigo cortador de cabelo nos alojamentos. E esse barbeiro pegou, antigo, colocou ele sentado ali num vaso ali, tranquilo, fez a barba dele, fez o cabelo dele, e ele acreditou que ele estava bonito. Não, aí era milagre, né, cara? Não, ele acreditou. O barbeiro virou salvador da pátria ali naquele instante. E aí teve outro. Teve um discípulo que seguiu ele, o Vial. O Vial ficou desconfiado. Um abraço, Vial. Grande Vial. Ficou desconfiado, ficou meio assim, analisou bem.
Ele falou, não, tá legal. E foi lá pra fazer a barba dele, pra ele ficar bonito na entrega. Olha pra você ver, gente. Acreditaram que eu era barbeiro. E você não era barbeiro coisa nenhuma, né? Porra nenhuma. Tá vendo? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes é muito fácil a gente passar uma imagem pra pessoa e fazer a pessoa acreditar naquilo que a gente tá falando. Depende da convicção com que você tá falando, que você tá colocando, que você tá entonando ali. Você quis me levar nessa daí, mas eu não caí nessa armadilha, não, cara. Com qual cabelo? Eu vou falar pra vocês. Mas o seguinte, Gamarra, vamos lá. Agora vamos falar um pouco mais sério. Falar sobre o seguinte. O que a saúde, o que a atividade física, o cuidar da saúde física pode trazer de vantagem e benefício para a saúde mental? Questão de ansiedade, questão de estresse, questão inclusive de depressão. O que você diz aí pra gente? Eu trago muito forte que o principal remédio não é um encapsulado, não é um fármaco. O principal remédio que tem é o movimento, é o exercício físico bem direcionado. Diminui ansiedade, diminui depressão, diminui taxa de suicídio, diminui todos os níveis de indicadores de saúde que vão estar descontrolados. Você vai dormir melhor, você vai fazer um exame, vai estar beleza, você vai conseguir brincar com o filho, brincar com o neto. Eu acredito o seguinte, se você é um tipo de pessoa que prioriza ter uma liberdade, uma autonomia, ter uma sanidade mental legal, não quer ficar dependendo dos outros ao longo da sua vida, principalmente a gente vai lá no último terço de vida, quando já está um pouco mais idoso, se exercita. A única coisa que vai te dar liberdade de movimento com qualidade e saúde é você se exercitar bem. Isso a gente traz muito forte lá na Gamarra Fitness, traz também com os outros mentorados, cada vez mais aprimorando para que aquelas pessoas que talvez estejam em alguns bairros, talvez são pessoas que estão na correria do dia a dia ali trabalhando, porque vamos falar a verdade, os dias de hoje, todo mundo tem 24 horas, mas tem que se desdobrar. É uma correria danada. E talvez nessa correria danada, a primeira coisa que é deixada de lado é o exercício, é a saúde. E sem ela, não dá para fazer nada. A gente vê aí bilionário morrendo. A gente vê milionário morrendo. Se comprasse, eu duvido que essas pessoas que já conquistaram esse valor aí financeiro, não pagaria todo o seu dinheiro para ter 24 horas a mais de vida. 24 horas a mais com a pessoa que gosta. Então, a única coisa, o único dinheiro que vai te proporcionar isso é o exercício, é cuidar da sua saúde ali diariamente. Cara, 30 minutos por dia. 30 minutos por dia que você fizer, vai te prolongar aí no mínimo 10 anos de vida. E o cara não tem desculpa para não fazer, né? Porque às vezes o cara vira e fala assim, eu não tenho grana para pagar uma academia. Mas hoje você tem aulas na internet, lá no YouTube, de calistenia, vai fazer uma caminhada, fazer uma corrida, qualquer tipo de atividade física, pedalar. Isso eu acho que influencia muito, cara. Eu tenho uma conhecida minha lá em Ubatuba, que ela tava obesa, ela tava com um problema sério mesmo de obesidade, e aí uma das coisas que a psicóloga dela pôs na cabeça dela foi o seguinte, é começar com a atividade física. E quando você traz isso aí, sabe, talvez a pessoa tá num nível de obesidade ali grande, tem um tempo que já tá sedentária, cara, se você começa arrumando a roupinha de ir pra academia. Mas vai estar todo mundo me olhando, eu preciso de uma roupa bonita. Não, você precisa de uma roupa que você tá confortável. Aí começa a facilitar no processo. Qual que é o próximo passo? Escolhe um lugar perto. Mas escolhe um lugar perto que você se sente bem. Que aumenta o comportamento humano. Vai aumentar a chance da pessoa ser constante. Se essa pessoa começa só aí. Vamos lá, hipoteticamente, tem 10 exercícios para fazer. Ela só foi para o ambiente e fez um. Melhor do que ela tem em casa. E ela vai condicionando, vai pegando gosto. O ambiente vai trazendo.
Eu já perdi as contas de quantos alunos da Gamarra Fitness, direto ali com a gente, falam: cara, eu não gostava de academia, mas hoje eu não vivo sem. Não dá conta, já parece que faz parte. Já faz parte da pessoa, uniu ali um elo. Porque libera tudo o que a pessoa vai buscar de fuga, seja um chocolate, e qualquer outro vício, seja cerveja, um cigarro. Cara, esse prazer, na hora que terminar o treino, vai vir um sentimento até melhor. A pessoa vai viciar nisso também. Uhum. E o que a gente traz? Você trouxe que dá pra pessoa se exercitar em casa. Dá, o YouTube aí tá lotado. Quer um pouco mais de direcionamento? Tem pessoal que entrega direcionamento online, tem pessoal que faz vídeo chamada. Hoje em dia, só não se exercita um tipo de pessoa. E você sabe qual que é. Quem não quer? Quem não quer. Aí eu te pergunto. Pode perguntar. Você tá se exercitando, Sr. Guto Saboia? Não! Tá caminhando na beirada da praia? Ali, ó, de frente, aquele escritório maravilhoso seu? Uma vez a cada 6 meses. A caminhada. Aí você Não, tá eu de preciso sacanagem. me cuidar, cara. Na parte de saúde, eu preciso me cuidar. Tratei do mental primeiro, que foi o pior. Né? Lembra que a gente tava, até quando a gente tava Sim. dividindo o quarto, tava eu, você e o Diego. 2008 a 2015, eu tive uma depressão muito fodida, cara. Mas muito, muito, muito absurda, cara. E eu trouxe até esse podcast justamente por conta disso, cara. Porque eu passei por essa depressão, eu sei o que é essa dor, cara. E pensar em suicídio todo santo dia, cara. Todo santo dia. Você esquece de você esquece da família, você esquece dos amigos, você esquece de qualquer coisa. O teu foco principal ali é acabar com aquela dor da depressão. E isso, cara, é terrível, cara. Aí eu fiz um exercício, eu fiz uma atividade mental, por acaso, tá? Fiz por acaso essa atividade mental e essa atividade mental conseguiu me tirar da depressão. Então o que eu fiz, Gamar? Cuidei primeiro do emocional e agora eu vou começar a cuidar do físico, cara. E eu já me propus para cuidar do físico. Tem 2 situações aí que eu já tô tirando da minha vida para poder ter mais tempo para cuidar do físico, cara. Mas se você começar 5 minutinhos, Ah, não, isso aí eu faço. 5 minutinhos eu faço. Entendeu? Só que minha caminhada eu não consigo fazer 5 não, minutinhos. esquece caminhada. Dentro ali do seu quarto. Você consegue fazer algum Você exercício um pouco mais casado, meu amigo. eficaz. Não faz 5 minutinhos nem a pau de exercício. Brincadeira, gente. Eu não aguento. Eu trago a piada pro negócio aqui. Não tem jeito. Não nega a origem, né? Não nega Não origem, nega a né? origem. Mas, Saboia, se a gente pega e faz... Primeiro, entende a sua... Fica até uma dica para quem é da área. Pega uma situação igual do Saboia, que não é apto. Tem uma rotina aí de empresário, muito deslocamento, que o seu serviço precisa, né, desse deslocamento. Primeira coisa que você precisa fazer para entender o melhor exercício para a pessoa, todo mundo coloca que é a análise lá corporal e tal. Análise de movimento. Ok, faz parte, vem na segunda etapa. Primeiro delas, eu trago como a análise comportamental. Qual que é a jornada do seu cliente? Qual que é o tempo que ele vai ter? Porque talvez você vai perder a pessoa de ir para uma academia. Mas talvez você crie um projeto paralelo da pessoa treinar 12 minutos por dia dentro da sua casa, videochamada, coisa rápida, que vai trazer uma eficiência. E depois a pessoa vai pegar esse gosto. Vai pegar esse gosto. E aí ela potencializa aqui para o outro lado. Ou para vir para a academia, ou para estender o treino. Porque ela vai colocar como prioridade na vida dela. Então, eu acredito que são fases de prioridade. E o que acontece muito é o exemplo da dor. O ser humano aprende de 2 formas, dor ou repetição. E o que eu vejo que acontece muitas das vezes é quando um parente próximo morre ou adoece, ou se não, essa mesma pessoa deixa chegar num nível de ir para um médico, aí o médico só fala, você precisa de se exercitar. Aí a pessoa escuta. Só que tá cheio de pessoas que são educadores, vamos dizer assim, da prática do exercício, seja influencers, seja personagens, seja pessoas
que fisioterapeutas, nutricionistas, todo mundo da área da saúde fala da importância do exercício físico, fala o quanto que é, mas aí a pessoa precisa deixar chegar na imagem ancorada do médico para falar, tem que se exercitar. Falo de experiência própria, a gente vê dentro da academia o quanto de pessoas que realmente precisa, mas precisa deixar chegar numa situação crítica para que o médico só fale assim, vai treinar. Ou você treina. A gente tem um caso muito legal na academia, na Gamarra Fitness, onde eu usei a parte que a gente traz alinhamentos de níveis neurológicos e também a pessoa trabalhar com cocriação. Cocriação. Essa pessoa, ela enfrentava uma doença muito grande, uma doença que tinha muito tempo, já estava muito grande frente à vida dela, e ela chegou para mim um dia, falou, Gamarra, eu dava aula, ainda ministrava aula. Gamarra, eu não aguento mais. Vou desistir. Essa pessoa enfrentava um câncer, estava finalizando o processo de reabilitação ali, químios e tal. Tá muito difícil. Falei, calma. Você tem um tempo para conversar? Tem. E entendi, primeiro, quais eram as crenças dela, para como eu ia alinhar minha comunicação para que a mensagem chegasse. E passei para ela a pessoa declarar, tanto na parte de escrita, quanto verbalizar, quanto visualizar, como ela queria estar. Como ela queria estar. Essa pessoa estava muito inchada, nível de medicamento. Ela não parou de tomar o medicamento, obviamente, mas ela começou a adentrar uma outra parte, além de ir ali só treinar. A parte da mentalidade, a parte de alinhamento emocional, a parte dela acreditar mais que daria conta de romper aquela barreira que naquele instante estava muito grande. E ela começou, por dia, escrever. Ela escrevia 21 vezes o que ela queria, falava 21 vezes, todo o dia, quando ela acordava. Mudava ali o dia dela. E quando ela ia dormir, ela fechava os olhos e visualizar como ela queria estar, como ela queria chegar. E essa pessoa é uma pessoa que já estava um pouco mais gordinha e estava insatisfeita com o corpo, tinha passado por vários procedimentos por conta do câncer. E a primeira virada que teve, ela começou a emagrecer, ela começou a desinchar. Que legal. Depois, foi liberado pelo médico do tratamento, da quimio. Venceu. E agora, recentemente, ela passou por procedimentos estéticos, fez lipo, colocou silicone, tá toda e toda. E o que eu deixo com isso? Para quem é da área, para quem é personal, para quem está como um gestor de estúdio, ter esse olhar com carinho. Porque a pessoa talvez não vai ser o exercício que vai motivar ela a estar ali. Porque tem muita pessoa que fala assim, não, você tem que chegar aqui, tem que suar, tem que derreter, tem que sair vomitando. Não, não é assim. Tem pessoa que precisa de um outro tipo de direcionamento. Uma pessoa que estava querendo desistir hoje está do jeito que ela queria. Fisicamente, esteticamente, emocionalmente. Tá lá, toda bonitona, corpo em pé, tranquilo, tirando foto, postando, alegre, feliz. O que a gente traz? Até trazendo sobre o tema aqui do podcast. O quanto que a mentalidade transforma. Você trouxe uma ferramenta. Você estava ali numa briga do diálogo interno. Cara, tira minha vida, não tira minha vida. Tira minha vida, não tira minha vida. As pessoas que eu amo e eu nunca passei por isso. Mas tenho por conversar com pessoas que já imaginam o quanto que é difícil chegar numa situação dessa. E a gente entender que o seu caso foi uma ferramenta que foi uma ferramenta aliada com o exercício físico. Transforma vidas. Eu já vi lá na academia uma pessoa que ela, esse dia me marcou. Foi logo numa transição que eu estava parando de ministrar aula e delegando.
para colaboradores. E aí você faz aquela parte de conversar mais interpessoal mesmo, uma gestão interpessoal ali com os alunos. Eu tô vendo, uma pessoa, ela tava diferente, um pouco diferente, uma mulher. Leitura corporal, você vê que a pessoa tá caindo. Chamei ela para conversar. Começou a chorar. Não aguentava. Como que você viu, Gamarra? Ninguém me nota. Que dor, cara. Aí, foi adentrando, ela falou, Gamarra, posso te falar um negócio? Eu falei, pode. Tava lá em casa. Ela treinava 18 horas. Tava lá em casa. Hoje de tarde. Cheio de remédio. Eu ia tirar minha vida. Alguma coisa me falou, vai pra academia. E a gente começou a conversar, fazer um trabalho. Hoje ela tá bem. Então, eu falo o seguinte, Saboia. Academia não é um prédio. Não é máquina, acessório que tá lá dentro. Academia é um templo para cuidar da vida das pessoas. Quando a gente fala de vida, energia vital, a gente fala de saúde. A gente precisa cuidar da saúde. Aí tem suas variáveis. Saúde física, mental, emocional. Pessoas que só focam na saúde física, cara, o mercado vai deixar de lado, porque hoje é parte integrativa. O mundo condicionou a gente assim. A correria do trabalho, diminuir as horas de dormir, diminuir a parte do contato físico. Hoje, a internet tem vários dos seus benefícios, mas um que deixa a desejar é a parte do contato físico, o calor humano. Esse calor humano é terapêutico. Com certeza. É terapêutico. O toque cura. Quantas dinâmicas sistêmicas que não tem? Nossa, nós fizemos quantas lá? 29, 27? Muitas, muitas, Dinâmica. muitas. Então a gente sabe o quanto que é importante. E é um olhar que talvez... Aí eu vou até um pouco mais crítico. Até um pouco mais crítico agora, tirando um pouco do olhar do aluno e um pouco do olhar do profissional. Cara, o profissional de educação física, na área de saúde, tem fisioterapeutas também, trabalho com reabilitação. Quem cuida da saúde do ser humano não é só técnica. Não é só racional. Você precisa entender o emocional da pessoa. Se essa pessoa se esse profissional não se desenvolver, cada vez menos ele vai ter menos alunos, menos clientes, pacientes que vão aderir ao método, à técnica, a sua consulta, o seu treino. Cada vez mais é menos sobre o treino e mais sobre as pessoas. Cada vez mais você vai ter que entender sobre a rotina das pessoas, o emocional das pessoas, do que menos ali ficar extremamente engessado na técnica. Ah, Gamarra, mas como assim? Eu vou ter que parar de entender técnica? Não. Vai ter que entender contexto. Tem que aliar as coisas. Talvez você pegue uma periodização, falando um pouco mais tecnicamente, você vai pegar uma periodização ali de treinos. A pessoa tem que fazer treino A, treino B, treino C. 3 vezes por semana. Vamos botar ali 3 vezes por semana. Cara, essa pessoa, talvez faltou a semana inteira, foi só uma. Aí tem profissional que quer chegar, matar a pessoa, colocar ali pra suar, não sei o quê. Ele vai perder essa pessoa. Entende por que a pessoa tá faltando. Entende o comportamento. Cara, são públicos e públicos. São públicos e públicos. A gente está falando aqui muito da parte de mentalidade. Tem um pessoal do perfil um pouco mais estético. O pessoal realmente gosta, é o olhar, é a atração. Quem tem o perfil mais estético faz por si e sabe que o pessoal está olhando. Precisa de saúde? Precisa. Mas quantas pessoas que foram renegadas durante a vida? Quantas pessoas que se sentiram excluídas? Era aquele menininho lá na escola que ficava de lado na brincadeira, ninguém escolhia para ir para o time de futebol. Era aquela menininha que ficava sem grupo. Isso refletiu num adulto.
um adulto mais introvertido, um adulto que não vai na academia por vergonha. Não faz em casa, acho que não vai dar certo, não vou ter acompanhamento. De fato é mais complicado sem acompanhamento, de fato é mais complicado em casa. E isso, Saboia, é algo que, dentro dos métodos de personagens, de donos de estúdio, os gestores, o método de um estúdio ali, o método de acompanhamento, acolhe essa pessoa. Tem lugar que vem numa vertical de exército, a pessoa chegou atrasada, vou botar disciplina, vai, faz não sei quantos burpees, não sei quantos polichinelo. Entende um pouquinho o que fez essa pessoa atrasar. Entende um pouquinho mais, aprofunda. Quantas vezes essa pessoa já foi exposta de forma que ela se sentiu introvertida, retraída, excluída na vida dela? Você acha que a pessoa tá gorda porque quer, Saboia? Não. Você acha que a pessoa tem depressão porque quer? Negativo. Todo mundo queria estar bem, com saúde. Todo mundo queria estar extremamente feliz e radiante. Mas existem contextos externos. Influências externas de ambientes. O ser humano nasce simples e ignorante. Como assim? Nasce puro. Os ambientes que vão trazendo informações. E dentro disso, vem informações positivas, vem informações negativas. E vai depender da gente como a gente vai fazer um crivo seletivo de quais a gente vai usar. Mas tem algumas que fica como ponto cego, a gente só vê depois. Quando a gente traz para âmbito mais terapêutico, cara, quantas pessoas têm consciência do que realmente é o problema? Poucas. O que realmente dói, o que realmente fez aquela pessoa chegar naquele ponto, talvez não está em nível de clareza. Porque se tivesse, talvez a pessoa ia procurar a solução. Então, quem trabalha com a saúde física, olha para a saúde emocional. Olha para a saúde mental. Vai se desenvolver nessa parte. Vai entender melhor. Vai entender a jornada do seu aluno. Porque com esses pontos, você com certeza, vamos falar a verdade, você com certeza vai ter mais aluno, você com certeza vai ganhar mais, seu espaço com certeza vai ter mais nome, mais autoridade. Você vai ser uma pessoa que de fato vai estar cumprindo seu propósito. Saboia, a gente acabou de vir de um processo ali de tecnologia para dentro do mercado fitness. Algo maravilhoso. A gente acabou aqui em São Paulo, chega de uma reunião que é sobre isso, sobre levar mais tecnologia para trazer níveis de indicadores com acessibilidade para pessoas que não vai ter uma condição de pagar X em tal exame, não vai ter uma condição de pagar X para tal consulta, dentro ali de um método. E é algo que chega, cara, já imaginou isso aqui, ó. Uma vez a mais por hora no seu dia. Um gole de água, 100 ml. O quanto que isso, ao longo de 10 anos, vai te beneficiar? Só que muitas pessoas estão no escuro com esses níveis indicadores da saúde. Se a pessoa entender que um gole a mais de água vai deixar aquela pessoa que ela gosta bem mais feliz, bem... A pele, a mulher que não quer ficar com rugas, se ela tomar água, vai hidratar, não vai ter pele ressecada. Vamos trazer uma outra vertical, cara. Você aí, vou te falar o meu caso aqui. Cara, o meu pai, ele, ao longo dos anos, muito serviço, enfim, a saúde foi ficando de lado. Chegou num ponto da minha vida de muita dor. Não desejo pra ninguém.
sabe, eu te contei. O meu pai infartou na minha mão dentro de um campo de futebol. Ficou 40 minutos ali, naquela inconsciente, toda aquela correria, nos meus braços. Eu não desejo isso pra ninguém. Hoje, graças ao bom Deus, meu pai tá bem e começou a se exercitar. Depois de anos. Eu tinha jogado bola antes, mas depois de anos começou a se exercitar. Mas vou trazer o perfil dele. Cara, se fosse em qualquer tipo de academia, não iria. Precisou de um método que entendeu, que acolheu, que entendeu o comportamento, talvez. Tem muitas pessoas, sabe, aí numa média de, põe aí, 60 anos mais, nunca entrou dentro de uma academia. É a primeira vez que está entrando. Ainda é leigo, ainda não sabe. E aí talvez encontre alguns profissionais que, pô, não, é aquilo ali. Ah, não, aquilo ali, é o cara que quer ficar ali só com o braço cruzado, com a mão na cintura. Cara, acolhe. Acolhe. Se você escolheu na sua vida trabalhar com saúde, a gente está falando aqui de saúde preventiva. Ajuda. Entrega. Senão muda de profissão, cara. E dentro do teu treinamento, você ensina isso daí tudo, Gamarra? A gente traz esse nível de consciência para quem... Você está falando para os gestores. Isso, para os gestores. Dentro dos stars, a gente entrega esse nível de consciência. A gente entrega isso como experiência, como eles experiência do cliente, como eles aprimorar a metodologia deles. Porque, pô, aqui, ó, você vai pegar o que é dor? O que é dor de um gestor, de um dono de academia? Reter aluno e aumentar os alunos. Reter e aumentar. É as principais. Aí depois vem para gestão de equipe interna, gestão de aluno, mas no grosso, o cara quer ter mais alunos dentro da academia dele, ele quer reter os alunos que tem ali. Fim. Uhum. Você acredita que tudo que eu te falei até aqui agora ajuda a reter? Lógico que ajuda. E a pessoa que tá ali, ela vivencia o método. No caso, a gente está falando da metodologia Gamarra Fitness, que ela vivencia, que ela constrói um resultado legal, que ela se sente acolhida. Ela não vai indicar o outro? Com certeza. Ela não vai propagar a marca? Com certeza. E me corrija se eu estiver errado. Você pode ter propaganda no Facebook, Instagram, qualquer meio de comunicação à vontade. No caso de academia, uma indicação vale mais que tudo isso. Isso aí é dados, é comprovado. Um aluno satisfeito, ele te traz até 3. Um aluno insatisfeito, ele te leva de 6 a 10 embora. E aí o que a gente traz com isso? O quanto seu aluno está sendo satisfeito, o quanto seu aluno está gostando, o quanto seu aluno está ali de fato defendendo o lugar, pertencendo para o lugar e o senso de cultura. Porque agora vamos trazer cultura, valores para os alunos. Eu trago o seguinte: os seus alunos, eles têm que ser alinhados com os seus valores da sua empresa. E ele tem que ter cultura também. O que eu falei até aqui, se tem um pouco o perfil estético, é um perfil que não é que não vai cuidar, cuida, mas é um perfil que talvez destoa um pouco. Eu estou falando de uma pessoa que foi excluída, eu estou falando de uma pessoa que está com sobrepeso, uma pessoa que tem muitas dificuldades de interação social, uma pessoa que talvez tenha dificuldade de se comunicar, uma pessoa que está com ali os indicadores de exames totalmente desregulados, aquela pessoa que não faz exercício. Talvez perfil estético é o cara que gosta de correr, é o cara que está ali todo dia assíduo naquela disciplina, colocou aquilo como prioridade, talvez já está ali. Não é uma pessoa que você precisa aumentar o nível de consciência dela para ir treinar. Não precisa saber que ela botou o foninho e vai. Não. Estou falando para o tipo de perfil aqui que precisa de um cuidado. Então, isso se aplica a todas as academias, sabe? Não.
Não se aplica. O que eu tô falando aqui agora tem um grande ouro, um grande segredo para quem é de academia de bairro, que fica sempre assim, como que eu vou vencer a concorrência do low cost? Como que eu vou concorrer com as grandes redes? Tem muito poder aquisitivo, tem muito não sei o quê. Tá aqui a senha. Só lembrando, essas grandes começaram pequenas, elas não nasceram grandes. Quem nasce grande, filhote de elefante, velho. Todo mundo, cara, que vai ter uma fase para discorrer. Até quem é herdeiro. Herdeiro não, vamos falar sucessor. O cara começou pequeno, o pai foi fazendo aquele trabalho de migração, enfim, ou quem estava ali na empresa à frente. Você passou por essa situação, uma sucessão na empresa, né? Então, ninguém vai nascer grande. Você vai errar. Você tem que aprender com o erro. Errado é você cometer os 2 erros. Um erro 2 vezes. Só que dentro disso aí, a pessoa, ô Saboy, vamos falar em nível de erro, nível de acreditar, em nível de exercício? Essa pessoa que eu tô te falando é uma pessoa mais insegura na vida. É uma pessoa mais insegura em tomada de decisão. É uma pessoa que muitas das vezes ela perde pro diálogo interno dela. Ela perde. E essa pessoa, ela vai ser afetada no seu serviço, vai ser afetada no seu relacionamento dentro de casa, vai ser afetada, vamos falar de um pai já, de uma mãe, ela vai ser afetada na hora da criação do seu filho. É uma pessoa que quando ela começa a mexer no vetor movimento, treino, saúde, ela começa a melhorar todas as outras áreas. Então, eu falo o seguinte, o treino em si, o movimento em si, a saúde física, se você quer ter performance, você precisa dela. Aí vamos pivotar a palavra performance. Se você quer ter um melhor relacionamento, tenha saúde física. Se você quer criar seu filho melhor, treina. Se você quer ganhar mais no seu serviço, tenha saúde física e treina. Aí, ó, um tema que é um pouco, talvez, polêmico. Quem tá com sobrepeso não ganha bem? Não tem nada a ver com isso. Pode ser que a pessoa vai ganhar bem, mas eu tenho certeza que essa pessoa não chegou no ápice do resultado que ela tem. Ela tá ganhando bem. Mas só que ela poderia ganhar melhor. Ela ia ter tomadas de decisões melhores, ela ia estar mais focada, mais presente numa negociação, porque ela teria dormido melhor. Então, são N situações. A grande chave é o seguinte. Em pleno 2024, quem não cuida da sua saúde física, talvez, vamos falar igual lá em Minas Gerais, talvez não chupa mango ano que vem. É complicado. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Cada vez mais, Sabone, vamos trazer para a parte de alimentos. Cada vez mais vem tendo mais alimentos industrializados. Se você pega todo o círculo, a idade perecível do ser humano tem várias tentações para que ela abaixe, para que ela diminua, para que a pessoa morra mais cedo, para que a pessoa use mais remédios. Tem muitos. Então, esse movimento do segmento fitness, do segmento de saúde preventiva, é um movimento que, se hoje você treina, independente do lugar, se hoje você faz, independente do lugar, você caminha na praia. Nem todo mundo tem esse privilégio, mas se você caminha na praia, convida mais uma pessoa, faz um exercício básico do ambiente que você está, o ambiente que você faz exercício, do ambiente que você cuida da sua saúde, convida mais uma pessoa para ir lá. E ajuda essa pessoa. Faz esse compromisso, porque esse compromisso, você ajudar essa pessoa a cuidar da sua saúde, vai te fazer cuidar mais ainda da sua saúde. E cria essa corrente. E aí fala para essa pessoa, chama mais outra.
chama mais outra. Com isso, você vai fortalecer o seu ambiente e isso vai mudar esse contexto aqui. Chama as pessoas para comer mais saudável, chama as pessoas para ter outros hábitos. Começa. Porque talvez não existe uma luz no fim do túnel, mas tem uma pessoa que tem visão de luz. Essa pessoa que tem a visão de luz lá no fim do túnel, ela vai ter que fazer um movimento, porque aquela luz no fim do túnel é um propósito para ela acender. Aí assim que ela acender, outros enxergam, só que vai precisar da energia dela, vai precisar da visão dela, vai precisar da ação dela. Talvez toda essa ação tem que ser gerada por você que está escutando. Tem muitas pessoas que você ama que poderiam estar com um relacionamento melhor, mais felizes, mais alegres. Se você fizer esse movimento, ela vai conquistar isso. Então entenda algo, é o que eu falo para os stars. Ilumina para iluminar. Todo ser humano é um vetor de influência. Todo ser humano é um vetor de influência. Você precisa escolher qual tipo de influência você vai criar. É influência positiva? É influência negativa? E isso é algo muito importante quando a gente fala de saúde física. É os 3 As, né? Ambiente, ambiência e amizades. Se estiver andando com amizade ruim, você vai pro bar tomar cerveja. Se estiver andando com amizade boa, você vai dar uma caminhada na beira da praia. Eu até falei esses dias numa aula sobre os 3 As. Trago o seguinte: ambiente, ajuda e avanço. Para você avançar, você vai ter que cuidar do ambiente, vai ter que ajudar para você dar um passo à frente. Então, olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo, olha para as pessoas principais que te mandam mensagem, que te ligam, que, enfim, você interage. E traz essas pessoas para o exercício, traz as pessoas para cuidar um pouco mais da saúde, porque você vai manter essa amizade durante mais tempo. Cara, é muito triste você saber que você poderia fazer algo, mas não fazer. E talvez ficar com remorso lá na frente. Saboia, tudo que eu vejo, que eu consigo ajudar, que faz sentido, meu irmão, eu faço. Só que para isso, entenda, você vai pagar preço de abdicação, você vai pagar preço talvez de alguém fazer chacota de você, mas acredite no que você tem como ideal. Se vai transformar outras vidas, continua, faz. Não é pelo outro, não é por você, é por missão. Existe algo que eu acredito que existe algo que a gente veio para cumprir aqui nesse plano espiritual. Todos os seres humanos têm alguma missão aqui nesse plano espiritual. Com certeza. Todos. Você vem para aprender. Se você não aprendeu com aquela situação, em algum momento da sua vida ela vai aparecer. Talvez ela só troca de roupa, mas aparece de novo. Você vai ter que aprender com a situação. A vida são fases. É um jogo de fases. Você vai ter que se desenvolver para passar para a próxima fase. Não adianta. Se você começa a treinar, você vai chegar hoje. Você está na fase 1. Você já quer acompanhar alguém que está na fase 10? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não compara o seu capítulo número 1 com o capítulo número 10 do livro de alguém. A gente escuta muito isso. Muito isso. E é verdade. Mas entenda, não se compare a nível de diminuir, mas traga um outro olhar para isso. Qual que é o outro olhar, Saboia? O que essa pessoa fez de certo que fez ela chegar lá na frente? E modela. E modela. Assim acelera o jogo. Assim vai acelerar seu emagrecimento. Assim vai acelerar a sua reestabilização mental. Assim vai acelerar você no empreendedorismo, suas empresas. Assim você vai faturar mais, propagar mais. Aprende com os erros e com os acertos de quem você admira. Com certeza.
Diante disso, Saboia, eu gosto de... A cara dele pede pra rir, velho. A cara dele. Meu querido. É que nesse bate-papo aqui, só abrir um parênteses aqui, a gente ficou praticamente 7 dias, 24 horas por dia junto, né? Eu, você e o Diego. E a gente trocou muita ideia, falou muito sobre saúde. A esposa dele sobre é personal. mentalidade. A esposa do A Diego, esposa do Diego é personal. no Rio. E por incrível que pareça, o Diego com a esposa personal em casa não tava praticando nada. Santo de casa, talvez demore a fazer milagre. É, então. Mas ele disse que voltou agora. Disse que tá se cuidando lá. Falta só você. E a gente começou a debater muito sobre essa questão de cuidar da saúde e cuidar da mentalidade. E ali, pô, eu era o mais velho, né? Eu tava com 47 anos. Você tá com quantos anos, Gamar? 25 hoje. 25, o Diego, acho que na faixa dos 30, né? 33, eu acho. É, nessa faixa de idade. E assim, praticamente são 3 gerações diferentes ali, conversando sobre mentalidade, sobre saúde física e desenvolvimento pessoal. Cara, foi uma troca de experiência maravilhosa. Cada um com a tua história de vida, cada um com o teu histórico de vida, né, Gamar? E eu vejo que você tem trazido muito isso pro seu treinamento. O que você aprendeu lá no MTI, eu vejo que você tem trazido muito pro seu treinamento. Tudo que você tá me falando aqui, tá vindo um desenho na cabeça aqui, cara, que você pegou lá e tá trazendo pra cá. O Rafael levou isso pra galera do supermercado, supermercadista. Haddad, grande abraço. Grande abraço, o Rafael Haddad. E você tá trazendo isso pra academia. O Hélio, tem o Hélio, a Flávia. É verdade, o Hélio pros dentistas, né? A Flávia também. Flávia o dentista também, a Flávia, esposa do Hélio. Ah, eu não lembrava, cara, que ela era dentista. É, não dentista lembrava. Também. Então, o Guto, o que eu fui enxergando? Eu sou um cara que eu sou inconformado, né? Inconformado e curioso. Isso aí vai sempre fazendo você gerar movimento. E haja curiosidade da parte desse menino. Nunca vi, cara. Pelo amor de Deus, cara. E isso faz aprender. Seja curioso. Você quer aprender, seja curioso. Mas procura a coisa certa pra aprender, viu? Não é curioso com coisa errada, não, com qualquer um. É, siga meu exemplo, não siga o dele, não. Filha da mãe. E aí, começa a analisar. Começa a encontrar peças. Falou, pá, porque eu escutei algo do Joel J uma vez. Se você quer crescer a sua bolha, saia dela para você crescer ela depois. E foi isso que eu fiz. Eu literalmente saí do mercado fitness para ir me desenvolver mentalidades, treinamentos corporativos, gestão, marketing, vendas, relações interpessoais, em outros segmentos, aprender com outras pessoas, aprender com pessoas do ramo imobiliário, do ramo de odonto, pessoas do atacado, pessoas de instituto, CEOs de empresas. Foi aprender, cada um com a sua vivência. Então, dentro disso, você faz uma peneira, entende o que faz sentido na sua visão ali para o seu mercado, para as pessoas que te pedem ajuda, que você sabe que vão seguir o movimento, que vai botar em prática e vir desenvolvendo minha metodologia. E o que eu vejo muito forte dentro do mercado fitness que precisa ser rompido? Crenças limitantes. Em todos os lugares, né? Crença limitante é uma desgraça, né? Vamos lá. Falta de merecimento. Mas eu vejo também muito grande a pessoa autossuficiente. Tá cheio de pessoa com autossuficiência gigantesca, mas vazia. Sem fundamento. Se apertar um pouquinho, o parafuso espana. E eu jamais quis ser essa pessoa. Então eu fui ter profundidade. Porque, aliás, quando você assume um papel de direcionar, veja bem, direcionar não só como mentor ali para outros empresários do mercado fitness. A gente direciona também no treino. Direciona também com alguns conselhos. Você precisa ter responsabilidade. Através de direcionamentos, o que você faz, você precisa ter responsabilidade com isso. Não pode ser alguma coisa, veio na minha cabeça. Não, cadê o fundamento? Aonde você desenvolveu? Qual que é a prática? Porque tá cheio de pessoas, vamos usar a internet, tá cheio de pessoas na internet ensinando com informação. Nunca teve prática. Isso tem bastante.
Teoria tá cheio. Vivência, pouco. Pô, muda pra caramba, velho. O quê? Todo mundo sabe, praticamente, o que você tem que fazer. Agora, o como. Ah, pô, não, o como é assim, assim. Tá. Aí entra a segunda parte do como. E a hora que der errado isso aqui, o que você vai fazer? E a gestão emocional aqui, o que você vai fazer? E a hora que chegar um colaborador para falar isso, o que você vai fazer? E aí destrincha o como. Existem várias variáveis dentro do como. O que talvez você sabe, tá muito bem claro, mas o como você vai ter dificuldade, porque tem variáveis. Para isso que tem o seu mentor. Para isso que, se você quer desenvolver, independente do segmento, esteja em ambientes. Ambiente ajuda a avanço. Quer avançar? Esteja no ambiente que te ajuda. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É assim no segmento fitness, para donos de academias, gestores, é assim para quem quer emagrecer, é assim para quem quer hipertrofiar, é assim para quem quer vender mais imóveis. Sim. É para todo o mercado. Só que aí tem o tal do autossuficiente. Não precisa de ajuda, não, do meu jeito, não. E esse é o tipo de pessoa que mais sofre. É a pessoa que não tem a escuta ativa. Eu sei que a hora que eu falei aqui, te veio no mínimo umas 10 pessoas na sua cabeça. É a lista maior, mas... É a lista. Mas isso é algo, sabe, preocupante. Porque eu vejo o seguinte, a gente precisa cuidar do que a gente pertence. Eu pertenço ao mercado fitness. A gente precisa cuidar das variáveis de alunos. A gente precisa cuidar de quem cuida dos alunos. Porque essa pessoa tá ali o dia inteiro entregando o seu melhor dentro das condições que te cabem, as capacidades que te cabem, tá entregando o seu melhor. Exemplo básico. Um aluno, quantos alunos entram numa academia, quantos alunos entram numa aula com você, talvez chegue um pouco estressado, chega um pouco triste, sai feliz, sai alegre, aliviou. Nossa, mudou até minha energia. E você? Tem que ter um ambiente que te ajuda para você avançar. Tem que ter um ambiente que cuida de você. Tem que ter um ambiente que direciona. Então, se você acredita que ainda consegue ir sozinho, vai na fé. Não vai longe, velho. Eu costumo dizer o seguinte, Gamarra. A gente tem que entender que Jesus Cristo precisou de 12 apóstolos. Ele não fez nada sozinho. Como é que o cara vai achar que ele vai fazer alguma coisa sozinho na vida dele? Como que você começou a andar? Alguém me ajudando. Simples. Como que você começou a falar? Alguém falando, Me ensinando. professor ensinando. Aprendeu a escrever. Aí chega na hora crucial, tem muita responsabilidade. Eu sei fazer sozinho. Eu sei, eu vou sozinho. Não precisa de ajuda, não. Cara, é algo que só atrasa. Vai diminuir a pessoa. Com toda certeza, se você vê dentro da sua cidade, vamos falar, os profissionais que mais têm resultado, os profissionais que mais entregam ali, essas pessoas estão acompanhadas. Não estão sozinhas. Não estão sozinhas. De novo, ambiente. Ambiente. Amizades. A gente trazendo da PNL, eu gosto de entregar muito isso. Base de tudo é ambiente. Ambiente gera comportamento, comportamento gera crença. Comportamento gera habilidades, que geram crença, gera seu nível de identidade, que vai dando seu legado. Se você é um tipo de pessoa que quer chegar lá, quando tiver velhinho, os últimos dias da sua vida, olhar para trás, e ser uma pessoa grata, extremamente ali satisfeita, uma pessoa que entendeu o que fez, que, cara, isso aqui que vai dar certo, fiz. Essas pessoas que tiveram bons resultados, se elas olharem, sempre cuidaram do seu ambiente. É aquilo. Esse copo de água tá limpo. Se eu vim colocar uma gota
de corante azul, ele vai ficar azul. A gente costuma falar em Minas que uma laranja podre no cesto apodrece as outras. Então, cuida do seu ambiente. Isso daí influencia muito na mentalidade, cara. Cara. É uma coisa que outro dia eu tava conversando com uma pessoa, ela falou o seguinte: às vezes a gente se preocupa muito com a alimentação física. O que a gente está consumindo? Consumir carboidrato, né? Não comer gordura. Mas e daí? O que a gente está colocando para dentro da cabeça quando a gente começa a ver alguns videozinhos no Instagram, quando a gente começa a ver alguns videozinhos no TikTok, quando a gente liga a televisão e fica assistindo um canal policial, né? O que a gente está pondo para dentro? O que a gente está alimentando na nossa cabeça? Eu fiz uma vez um detox de comunicação. Esse detox de comunicação que você coloca para dentro. Eu não vejo muita televisão. Hoje mais, ou é Instagram, ou é YouTube, alguma rede social. Cara, entra lá no Instagram seu e vê quem você segue. Vai olhando ali. Quem que faz sentido? Quem não faz? Deixa de seguir. Deixa de seguir. Porque um dos ambientes que mais te acompanha, independente, não adianta querer falar... É o Instagram. É o Instagram. Então, ali é um ambiente. Cuida daquele ambiente. Tem quem você não gosta? Exclui. Tem quem te faz mal? Cara, talvez você tá uma beleza. Ah, vou passar o dedo aqui no feed. Vi uma publicação de uma pessoa. Pra quê, velho? Pra quê? Vai despertar uma emoção, aumenta o cortisol, um tanto de gatilho emocional. Quando é fé, desperta ali uma ansiedade, sua a mão, um batedeira. Ah, cuida do ambiente. Então é algo que... Isso aí, sabe, ó, que você falou, da alimentação emocional e de mentalidade, é muito importante. Se você cuida do seu emocional, ó, se você faz terapia, se você vai ao psicólogo, você não é doido, você é uma pessoa inteligente. Tá procurando ajuda. Tá procurando ajuda. Só que eu vou fazer uma correção. Procura o profissional certo, porque eu tenho visto muitas pessoas procurando profissionais que estão piores do que ela. E aí como é que, desculpa a expressão, vou falar claro e rasgado, como é que um fudido vai ajudar o outro, Pronto. né? Pronto, rasguei o verbo. Não queria falar desse jeito, mas falei, mas é verdade, cara. Mas E pega isso aí e amplifica pra tudo. tudo, exatamente. Tudo que você... Eu vejo o seguinte, sabe? Eu sou um cara muito seletivo. Nós dois somos figuras públicas. Você vai ter que, se comunicar, fazer um meio de campo ali com todo mundo. Mas quem vai correr do seu lado, seja seletivo. Principalmente com quem você vai pedir para te guiar. Alguém que você vai seguir o caminho. Seja seletivo. Entenda ali. Entenda. O que as pessoas têm de resultado? Ah, tá. Vou conversar com essa pessoa, ela tem fundamento, ela tem profundidade, ela tem experiência. Quem são as pessoas com quem essa pessoa anda? Diga-me. Com quem andas, Que direi quem tu és. Pronto. acabou. Pronto. Tem muitas pessoas, sabe? Vou te dar um exemplo básico. Vamos tirar aí, vamos lá. Um cara, talvez, ganha um salário mínimo. Essa pessoa ganha um salário mínimo. Ah, mas um salário mínimo não dá pra nada. Eu preciso de aumento. Ok. Mas a pessoa quer que aumenta o que recebe, sem aumentar resultado, sem aumentar a capacidade. E aí? A conta não fecha. Ah, mas eu ganho pouco. O quanto de informação você consegue hoje de qualidade com pessoas boas e de forma gratuita? Um monte. Um monte. Então entenda, para você melhorar o seu resultado, você vai ter que se capacitar. Para você se capacitar, você precisa investir 3 coisas: tempo, energia e dinheiro. Ou por que o dinheiro por último? Você começou a investir no seu tempo, a sua energia. Você começa a gerar resultado,
começa a melhorar, aí depois você começa a colocar dinheiro. E isso potencializa e aumenta esse ciclo. E aumenta esse ciclo. Porque tem muitas pessoas, isso aí eu fico louco, velho. Tem pessoa que você, talvez você for dar dica, for ajudar, pediu ajuda, você vai ajudar. Para cada resposta construtiva, é 1000 objeção. Pô, fica com a merda do problema pra lá então, ué. O que eu costumo dizer, para cada solução o cara vem com um problema. Porra. Então o cara não quer ajuda. A verdade é essa, o cara não quer ajuda. Isso tem bastante, Gamarra. Isso tem muito, cara. Isso tem muito. Dentro do meu ramo, o que chega de profissional, às vezes, quer trocar uma ideia comigo. Porque o que acontece? Tem um estudo já, me fugiu o estudo, que às vezes a pessoa só precisa que você escute 8 minutos ela falando. Escutativa de 8 minutos. Prestar atenção no que ela tá falando. 8 minutos. E aí depois você vir trazendo soluções para ela, né? Trocando uma ideia, dando sugestões. Cara, e às vezes você faz isso com a pessoa, você escuta esses 8 minutos, mas a pessoa só queria falar e ela não quer mudar, cara. Ela não quer mudar, bicho. Vou falar de mim, né? Falar da minha pessoa. Você pega, quantas vezes você me cobrou de eu pegar e começar a treinar? Tem algumas boas. Né? Várias. Montamos até um grupo lá. É um grupo. Não, vamos começar a fazer, vamos treinar, vamos fazer, vamos acontecer. Cara, por algum motivo, de verdade, por algum motivo, tem uma trava que não deixa eu ir pra frente com isso aí. Que eu gosto de caminhar, eu gosto de me exercitar, eu gosto de fazer, começo a fazer, chega num certo ponto eu paro. E eu não consegui achar ainda qual é esse gatilho, cara. De verdade. Você sai pra caminhar comigo, você dá risada. O Fábio tá aqui junto comigo. A gente sai pra caminhar, ó, agora. Ah, vamos caminhar 10 km? Eu vou caminhar 10 km na boa. Só que eu caminho 10 km acelerado. O Fábio tem 1,83 m de altura. Eu tenho 1,63 m, 20 centímetros a menos que o cara. Ele tem que trotar do meu lado ou correr pra me acompanhar na passada, cara. E eu tô caminhando, não tô correndo. Só que o que acontece? Eu começo uma atividade física, começo a ir pra academia. Olho assim pra academia e falo, putz, bicho, não quero mais. Sei, eu perco o tesão da coisa, cara. Já mudei de academia pra ver o que é. Já comecei a tentar calistenia em casa, mas tem alguma desgrama de um gatilhozinho lá que eu não achei qual que é. Não é preguiça. Não é procrastinação. Às vezes é excesso de trabalho, que às vezes quando eu vejo esqueço de almoçar também, né? Não tem isso, né? Falta energia. Entendeu? Não é nem falta de energia, cara. Chego à noite em casa, 1.000.000. Aí eu paro e penso, almocei hoje. Não almocei, cara. Muito louco. Mas em compensação, estudar a mentalidade, estudar o desenvolvimento emocional e pessoal, vou embora. Mas, cara, por incrível que pareça, cara, parece louco o que eu tô falando, né? Mas, por incrível que pareça, eu preciso descobrir aonde tá a chave, por que eu não tô cuidando da saúde. A gente pode começar a entender alguns comportamentos lá de trás, né? Você já tinha... Quanto tempo que faz que você frequenta entre essas indas e vindas na academia? Na academia tem só 48 anos, eu tô brincando, que é a minha idade, mas, cara, tem bastante tempo, cara. Tem bastante tempo. Primeira vez que comecei a frequentar uma academia foi na Ilhabela, eu tava com 16 anos. Tem tempo, hein? Entendeu? Tem tempo, hein? Fiquei 3 meses na academia, porque eu pagava de 3 em 3, né, cara? Acho que eu não queria gastar mais, eu acho que eu... E você já tentou pagar um ano? Não. Mas não adianta, cara, eu não vou. Eu vou pagar um ano, eu vou jogar um ano fora. A hora que dói no seu bolso, você vai. Eu te conheço. Vai doer no bolso, você vai. No bolso não ligo, cara. A gente vai fazer um trabalho depois você vai vir contar aqui, ó, tô treinando. Trabalho que de macumba? Pelo visto tem que fazer um despacho. Fazer um despacho. Vai que, né? Vai que alguém te amarrou aí e não tá deixando você cuidar da saúde. Ó, isso é ter saúde emocional saudável. É você saber do seu problema, você encarar o seu problema, você não ter vergonha de falar do seu problema. Que tem muita gente que tem o problema, deve estar rindo aí agora, mas cheio de defeito lá e não assume os erros. Mascarando. O legal é mascarando. O legal é você saber seu erro, você ter consciência do seu erro e falar assim, aí, como é que eu faço? Aonde está o problema? Aonde está a chave? Eu fiz essa brincadeira, eu trouxe isso daqui justamente para despertar isso nas pessoas. Todos nós temos algum tipo de defeito. Opa. Medo, crenças, vícios.
Mas como é que eu faço para trabalhar isso? Primeiro você tem que encarar e entender que você tem aquele defeito, que você tem aquela falha. E aí você fala assim, quem que eu vou procurar para tratar a minha falha de não fazer atividade física? Vou procurar o Fábio, que é químico? Não, conversar com o Gamarra, para tentar entender. Que além de educador físico, é terapeuta, né? Treinador de alto impacto, formado pelo Instituto Kesher, que eu também já conheço, né? Sim. Fizemos juntos lá. Por falar nisso, agora eu vou falar uma coisa. Cadê? Trouxeram o livro? Trouxe. Olha lá. Traz aí. Faz favor. Deixa aí. Ó. Livrinho. Gamarra, coautor do livro, Superação por Acaso, olha só. A Arte da A Superação. Arte da Superação. Cara, esse livro aqui tem várias histórias de transformações sensacionais. Muito boas. Aqui tem uma história que eu trago quando eu voltei tomar água. Eu passei por um processo muito difícil na minha vida. Com 9 anos de idade, eu encontrei um tumor. Foi os médicos, enfim. Dos 7 aos 9, tratava de bronquite asmático. Fazia um tratamento, investia, mas não estava encontrando ali o que era, não estava melhorando e a situação só se agravando. E aí teve um dia, depois de uma confraternização lá em casa, que comprimiu aqui na região da traqueia, do laríngeo, uma pressão. E ficou salivando a boca, eu tive que passar a noite toda sentado. Eu tinha ligado para os médicos pediram particular para ir no outro dia, de manhã, 5 horas da manhã, passou. E quando foi fazer o processo lá de endoscopia, estava obstruído. Aí marcou para o outro dia para fazer com anestesia geral. Obstruído de novo. E aí, já ali em Monte Carmelo, é a cidade onde o polo mais próximo era Uberlândia, levava ali para medicina. Mas antes fez uma consulta com uma médica que eu falo que é um anjo. Um abraço, a doutora Marisa. E aqui eu até cito ela no livro. Que hora que chegou aquele desespero. Falou, não, tá com tumor de 8 centímetros. Pensa o desespero. Eu fico hoje com a consciência, olhando. Ali na academia a gente tem turmas de crianças. Talvez eu veja os meninos ali chegando, tá com 8, 9 anos de idade. E eu olho, cara, olha o que eu passei naquela idade. E foi uma parte que vem muito a calhar aqui com algo que eu trago na minha vida. Que é se superar a cada momento, a cada situação. Porque ali dentro, sabe, da medicina, durante essa fase muito crítica, eu tive muitos ensinamentos. Mesmo novo, hoje, depois que a gente faz processos terapêuticos, de vivência, começa a vir tudo ali de novo, ressignificar e trazer o aprendizado. Cara, me moldou demais para a vida. E entender muito sobre viver intensamente cada segundo. Eu lembro muito, cara, a gente, quando tava na medicina, a válvula de escape que tinha ali era ir para a brinquedoteca. Um espaço só ali de recreação na área da pediatria. E no quarto, assim, na frente, tinha 2 crianças, 2 meninas. E a gente sempre brincava lá, as coleguinhas da brinquedoteca. Chegou um dia, tava eu e uma só. Cadê a outra? Nossa. A gente mesmo novo, mas sente. Não tinha tanto ali consciência, mas sente a perda. Continuou. Passou alguns outros dias. Só eu na brinquedoteca. Eu fico
eu lembro disso e penso assim, cara, na época lá, eu fiquei um pouco... Aquele sentimento da perca. Você ficava assim, gente, o que tá acontecendo? Se perguntando, o que tá acontecendo? E aí, um tio lá na brinquedoteca tentava contornar, mudar o assunto, levar para uma brincadeira. Mas é algo que isso ficou inconsciente, da perca da pessoa. Então, foi aí momentos de muita superação. E olha só, com 9 anos, com muito autoconhecimento. Depois que fez a cirurgia, passou pela reabilitação ali na UTI, voltou pro quarto, tinha que ficar um tempo sem via oral ingerir água, líquido, enfim, alimentos pastosos. E dentro disso, foi um dia que eu não podia, que começou uma agonia, cara. Começou uma agonia e olha o que eu fazia. Eu juntava saliva no canto da boca, até dar um volume maior, engolia. Tipo, simulando água. Simulando água. E aquilo ali comigo mesmo. Deitado, virava, fazia. Virado, fazia. Opa, agora eu já consigo engolir. Eu tava com a traqueostomia, né? E aí, teve um dia lá, eu falei, cara, vou ter que chamar a médica. E a gente fez, falei, a única coisa, ó o corte, a única coisa que eu poderia fazer ali para que o pessoal ia lá, dava atenção naquele momento para eu conseguir ali de fato tomar água, que eu já não tava aguentando mais, até hoje, era um domingo. Minha madrinha tava comigo lá. Cara, eu falei, eu não vou tomar banho. Não vou tomar banho. Porque na época lá, dava aqueles banhos na cama, com lenço, sabe? Na cama, na maca lá mesmo. E aí, eu falei, não vou tomar banho, não vou tomar banho. Até que fizeram todo o processo. Aí chamaram a doutora Marisa para que ela fizesse os testes lá. E aí, quem quiser saber o final dessa história, tá aqui. Compra o livro. O livro do A Arte da Superação. Eu conto essa história lá. O quanto que o poder do autoconhecimento, independente da sua idade, define as ações, define os resultados, define como você vai se comportar diante de cada situação. Por mais desesperadora que ela pareça, por mais que você acredite que não tem solução, se você se conhece, você consegue encontrar algum caminho ali. A inteligência emocional é formidável, né? Demais, A palavra cara. certa é essa. Demais. E eu tenho muito a agradecer o André, a Camila, toda a equipe, todos os amigos, né? Que ajudaram durante esse processo, não só da escrita, mas também de toda essa vivência. A gente tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Que a gente fez o MTI, que aí depois os outros, PNL, enfim, tem o Mastermind lá dos Zeus, a gente fazendo todo esse acompanhamento, se desenvolvendo, entendendo, vendo vivências não só comportamentais, mas vendo também vivências corporativas, o quanto que reflete resultados de empresas. A gente tem vários colegas treinadores de empresas, desde uma empresa de uma cidade de 50 mil habitantes até treinadores de multinacionais. E a gente vendo quanto que gera resultado, colocando em prática também, junto com os nossos mentorados, com os nossos alunos. Acredito que não só eu, mas você também tem muito a agradecer a esse casal que faz a diferença na vida de muitos treinadores, empresas, famílias no Brasil e no mundo, né? Com certeza. O André e a Camila e toda a equipe do Isso. Instituto lá são formidáveis. O Gabriel, o Vial. Nossa, se for falar todo mundo aqui, a Juliana. Nós vamos precisar de um outro podcast aqui para falar só disso aí, vamos dizer Só. assim. Né? E esse aqui, presente. Obrigado, meu irmão. Só que assim... Você não... Vai ter dedicatória, é óbvio. Exatamente. É óbvio. Quero dedicatória. E vou fazer o seguinte... Eu te convidei para ir no dia do lançamento. E o senhor não pôde ir, mas está aqui o presente. Não pude ir. Eu não lembro o que eu tava fazendo. Tinha algum evento que eu tava? Tava caminhando na praia, fazendo exercício. Tinha um evento que eu convidei você para ir também. Você ia na sexta, lembra? Era
você ia na sexta pra Ubatuba, a gente ia subir sábado pra cá. Lembra? Tava uma semana meio maluca, acabou não dando certo É que eu tava... o encaixe das agendas lá. Que eu vinha... que eu tava em Salvador, vinha, tinha Você ia o evento da Da comenda. comenda. E E no dia seguinte você tinha o livro. tinha o E lançamento do livro. Tinha o lançamento do livro. Então não deu tempo, foi bem Foi. corrido. Mas tá aí, meu irmão. Um cara que iniciando um projeto como Pode Transformar, mas é um cara que já transforma muitas vidas. Um cara que, através da sua irreverência, sua mensagem, seu humor sarcástico ali, consegue integralizar muitas vidas, muitas pessoas, consegue que a sua mensagem chegue. Você é um cara, meu irmão, que eu admiro demais. Obrigado, Isso aí você irmão. pode ter certeza. Desde o primeiro dia que te encontrei lá no MTI, depois a gente fortaleceu mais o vínculo lá no QG, No QG 57. 57. E é algo que é um irmão que eu vou levar para toda a vida. A gente já troca várias informações, sempre um ajudando o outro. Parabéns por essa decisão, parabéns Obrigado. pelo trabalho que você desenvolve, não só em Ubatuba, mas por onde que você passa. Decisão de levar informação de muita qualidade aqui no Pode Transformar, no seu podcast. Podcast mais específico também para o mercado imobiliário. Parabéns por ser esse vetor de comunicação e transformação, viu, Saboia? Valeu, meu irmão. Obrigado. O mundo precisa de mais pessoas como você. Bora. A mesma coisa, digo mesmo, Gamarra, digo mesmo. O pessoal que tá escutando aí, né? Esse projeto do podcast, ele já vem na minha cabeça faz tempo, Gamarra. Porque eu queria levar uma forma de para outras pessoas terem a oportunidade que a gente teve. De ter uma transformação, de buscar uma transformação realmente, cara. E eu tive essa transformação, eu comentei com você, numa situação que foi a pior e a melhor viagem da minha vida. Você lembra que eu contei essa história pra vocês? Eu tava no México, no Ano Novo, e aí eu tava numa situação complicada, e aí eu vi um vídeo do Poderoso Ninja, cara, que é um cara que um dia eu quero que esteja aqui comigo, porque o cara, ele é monstro, cara. Ele é monstro. E aí, a frase que ele dizia é o seguinte: você tá vivendo essa vida de merda porque você escolheu. Você é responsável, você tá colhendo só o que você plantou. E desse nível, cara. E ele bate pesado, Cara, né, cara? Eu escutei, vendo um corte dele num podcast, também a mensagem veio. Ele... Porque a gente, no meu caso, que eu vim do esporte. E ele, lá no esporte, nos Estados Unidos, enfim, tava na época do draft lá. E ele chegou, achou que, cara, jogando tudo pro alto ia desistir, colocou aquela música Oitavo Anjo, do Dexter, né? Sou vaso ruim de quebrar. Pá, já desligou e voltou. Então é um cara que... energia muito boa. Faz, transforma. Verbo, Fala o que tem que falar. acabou, ele não passa pano, cara. Fala Não o que tem passa que pano. falar. É lógico, você pega o cara que não tá afim de escutar aquilo, o cara derruba. Vai Mas virar hater, mas... naquele momento eu precisava ouvir aquilo. E aí vieram acontecendo as outras situações que eu falei, não, agora eu preciso ir. Daí eu fui parar no Protagon com 10 anos, fiz aquela regressão e aí eu entendi, né? Fiz a dinâmica da regressão e eu entendi o que eu precisava fazer, cara. E aí de lá pra cá eu comecei a planejar todo dia esse podcast que tá acontecendo hoje. Para justamente levar informação para as pessoas, para que as pessoas possam transformar. Inclusive, Gamarra, antes da gente pegar e finalizar, fazer um desafio aqui. Fazer uma brincadeira. A galera que seguir você, o Gamarra, Comendador Gamarra, e o Pode Transformar, e colocar eu quero ganhar um livro, dá pra gente mandar 2 livros, sortear 2 livros e mandar autografado pra essa galera? Que isso, seu pedido, meu irmão. Tá feito. Fechou. Tá feito. Fechou. Então, ó, galera, seguinte. Quem seguiu Pode Transformar e o Gamarra Fitness, que daqui a pouco eu vou colocar o link lá na... Comendador do Fitness. Comendador do Fitness. Tá assim? Comendador do Fitness. Comendador ponto do Fitness. Duvido você não vai achar outro, né? Não tem Só outro. só tem um comendador do Fitness só. Né? A honraria que o cara ganhou aqui, que é honraria da República, né? Cara, é algo muito gratificante. Reconhecimento pelo trabalho que a gente fez ao longo dos anos. Pode falar assim, pô, meu menino tem 25 anos. Cara,
tem muita vivência que muitos com 50 ainda não teve nem por conta de muito que eu falo aqui, por conta do que eu trago para minha vida. Viva intensamente cada segundo. Quem já esteve do lado da morte já deve ter essa consciência aí e deve fazer dessa forma. E quem não teve, não queira estar, mas valorize cada segundo da sua vida. Valorize cada conexão, valorize cada momento com pessoas que, principalmente pessoas que você gosta. Principalmente momentos como esse aqui é um marco. Isso aqui é um marco. Tenha certeza que com esse movimento seu aqui, Saboy, muitas pessoas, muitas vidas, cara, vão ser transformadas. Assim espero, cara. E te agradeço a presença aqui e compartilhar isso com a gente. Inclusive, qual a frasezinha que você vai deixar pra galera que pode transformar? Qual a frase que você vai deixar pra galera que quer transformar a vida, que pode transformar seu dia, que pode transformar a vida inteira? Cara, teve uma frase. Eu tenho duas frases que marcaram minha vida, assim, de forma muito intensa. A primeira, quando eu tinha 14 anos, o dia que a minha mãe faleceu, eu recebi uma frase seguinte: sua mãe, no caso era minha mãe, me deu a luz e eu continuo brilhando. Então, eu trago essa frase. Cada um, independente se você conheceu sua mãe ou não conheceu, encaixe na palavra mãe quem ou o que é a sua fortaleza. Entenda, você nasceu para iluminar. Você nasceu para ajudar, para servir, porque assim você se desenvolve. A vida é um grande jogo de fases. Quanto mais você vai se desenvolver, mais você vai avançar, mais vai ter dificuldade, vai desenvolver, vai avançar, e esse é o ciclo. Você nasceu para iluminar. Independente de onde que você esteja, independente da situação que você está, faça o seu melhor, sirva da melhor forma possível e sempre se capacite para que você sirva melhor. Se você entende isso, tudo que está no campo de sonho, tudo que está como objetivo, como desejo, você vai conseguir vivenciar. Show de bola. É isso aí. E agora eu vou fazer um desafio. Aqui nesse livro você está como coautor, certo? Em quanto tempo nós vamos voltar aqui no Pode Transformar um livro 100% seu? Em 6 meses já está quase pronto. Ah, garoto, agora gostei de ver, cara. Já só está aqui organizando todo o processo de lançamento, todo o processo para colocar aí para todos. Vai ter um livro voltado da minha história, biografia. Vai ter um livro também voltado para donos de academias, para profissionais do mercado fitness. Show de Vai bola. ter esses 2 livros aí dentro de 6 meses, meu irmão. 6 meses, então nós estamos marcando aqui 6 meses. Hoje 6 é dia meses. 20 de setembro. 20 de dia 20 de setembro. março. Pronto, tá Vamos ver, marcado. vou olhar. Cadê? Olha aí, Fábio. Vai cair dia em março aí. Já vamos deixar pré-agendado aqui, só pra... Já vou guardar essa data já. Calma, 20 de março, quinta-feira. Quinta-feira. Então, dia 21 de março. 21 de março. Dançou. Pronto, não tem problema. Dia 21 de março. E aí, você jogou, dominei no peito e já chutei pro gol. Aí deixa eu te falar um negócio. Agora eu faço outro desafio pra ele. Esse desafio, eu quero que vocês acompanhem. Esse desafio, você sabia que quando você faz um compromisso social, aumenta muito o seu nível de comprometimento. Com certeza. Você sabia que você aumentando seu nível de comprometimento com o que eu vou te desafiar, muito mais pessoas vão passar por essa cadeira, muito mais pessoas vão transmitir a sua experiência aqui no Pode Transformar, porque você vai ter energia vital e saúde para isso. Você vai começar a treinar quando? Para manter um ciclo de no mínimo 6 meses.
Não vou dizer hoje que eu vou pegar a estrada daqui a pouco, são 4 horas de viagem. Mas amanhã já tô na caminhada e vou fazer uma live avisando que eu tô na caminhada e vou marcar você. Tá marcado. Tá marcado. Só que você vai marcar até o dia 21 que eu vier aqui. Eu quero ver toda a sua transformação e todos que estão vendo essa parte na sua saúde física. Então, E eu bora. sei que vai estar melhor Saúde ainda. mental tá milhão, cara. Uma física eu preciso trabalhar. 6 meses. Compromisso feito? Compromisso feito. Pronto. Fechado. Fechado. E digo mais ainda, vamos sair daqui, vamos no shopping do outro lado. Vou pesar na balança lá, você vai marcar quantos quilos eu tô e vamos cuidar. É isso Pronto. aí. E se né? precisar de ajuda, tem apoio aqui, ó. É, e ali não dá pra brincar, não, cara. Não. Os caras são grandes. É irmão. grande. Os caras são grandes, não dá pra Tá. desafiar ali. Tá ali, Porque eu vou falar tá pra o você. Marcos, tá o DTA. Se precisar de apoio, os dois se comprometem a ajudar. Legal, show de bola. Eu tenho certeza. Ah, o Marcão que tava no grupo, né? É, o Tava Marcão. no grupo lá. Tem Legal. o DTA também aí. Show de bola. Dá pra te ajudar. Show de bola, fechou. Sem Fechado o desculpa. compromisso. Dia 21 de março. Os dois aqui, eu vou estar aqui maromba. Entendeu? Quero só ver, hein, cara. Pronto. Olha, seguinte, semana que vem, galera, não tem mais o podcast. Não. Ai, ai. Brincadeira, galera. Gamarra, quero te agradecer a presença aqui. Tá? Agradecer a presença de todos que nos acompanharam aqui. É o nosso primeiro podcast. Será o primeiro de muitos. As portas estão abertas para você quando você precisar. Tá? Se você tiver algum amigo que você queira indicar para vir aqui também, tá com a gente, pode indicar. A gente vai atender com muito carinho. E eu quero que você transmita aí, antes de eu fazer o encerramento, aí, transmita o seu abraço para a galera da Gamarra Fitness lá, para os alunos, para algumas pessoas especiais aqui. Eu sei que a lista vai ser grande. Nossa. Tem as pessoas do meu ciclo mais próximo. Meu pai, minha namorada, meus tios, primos. Abraço imenso. Fala o Estão nome deles, sempre cara. aqui no coração. Quem que é o paizão? Ah, Valdemar. Seu Valdemar. É o grande herói, amo de paixão. Meu pai, minha Namorado. namorada. Em breve, Noivo. daqui a alguns anos, noivado e casamento. Não enrola, menina, cara, pelo amor de Deus. Como é que é o nome da coitadinha que você tá enrolando? Isadora. Isadora, tadinha. Isadora. E eu queria agradecer muito a equipe. A equipe da Gamarra Fitness, a equipe da FBS, que ajudam a propagar quem acreditou. Eu acredito demais que a nossa missão, que o nosso propósito, nossos valores são extremamente transformadores na vida das outras pessoas. Tanto é que as outras pessoas vivenciam, colocam em prática, têm melhores resultados. Quero mandar um abraço para cada aluno da Gamarra Fitness. Para cada aluno. Para cada aluno que já passou desde lá de quando eu estava na garagem de casa, não tinha nem 1% do que tem hoje. E para quem vai se tornar também aluno da Gamarra Fitness. E mandar um abraço para Monte Carmelo, que é uma honra muito grande propagar a mensagem e levar Monte Carmelo como junto aí pro Brasil. E na FBS, mandar um abraço para a equipe, mandar um abraço para todos os mentorados, os donos de academia, estúdio, box, para os personagens que estão nesse processo também de desenvolvimento, que são mentorados, que são stars. Então é algo que fica o meu carinho, fica a minha gratidão, fica também o meu comprometimento com continuar sempre me desenvolvendo para entregar o melhor para vocês que estão do meu lado, que acreditam na mensagem, que fazem parte dos nossos métodos, que vivenciam e colocam em prática. Também a todos os amigos, a gente não pode deixar de esquecer, que ajudaram ao longo dessa jornada, os amigos, os mentores, porque, afinal, a gente falou muito isso aqui. Sozinho ninguém desenvolve. Teve muitas pessoas. Então, cada um que sabe que fez parte da minha jornada,
do desenvolvimento, um abraço imenso, e um carinho, uma gratidão a cada um de vocês. Se eu for citar nomes aqui, vai esquecer, vai acabar esquecendo, porque é muita gente. A gente procurou muita ajuda para desenvolver. E fica um especial para você. Obrigado, meu irmão. Grande Obrigado. Saboia. Obrigado, cara. Terão mais vezes aqui. Pode ter certeza. Quero deixar um abraço para todos os amigos aí que estão acompanhando a gente, para todos os seguidores do Pode Transformar. Pode ter certeza que nós vamos estar trazendo grandes pessoas aqui, convivência com experiência para compartilhar com vocês e trazer boas experiências que sirvam de exemplo para vocês que querem realmente transformar, mudar de vida, melhorar. Porque não existe nenhuma situação muito complicada que você não possa melhorar. Eu estou falando até emocionado aqui por experiência própria, de ter uma depressão, de você pensar em se suicidar todo dia, você começar a não enxergar mais a sua família e você só pensar em finalizar com aquela dor, você achar que você vai acabar com aquela dor. Então, de repente, se você tem depressão, crise de ansiedade, qualquer outra coisa nesse sentido, a gente vai estar trazendo pessoas que vivenciaram isso daí e que tem alguns caminhos e técnicas que podem ajudar você a melhorar. Lembrando, nunca deixe de procurar um bom profissional, tá? Um psicólogo, um terapeuta vai te ajudar muito nisso daí. Mas procure os bons, peça indicação, porque tem uns terapeutas e psicólogos que vocês vão me perdoar, eu vou falar a real, vou rasgar o verbo aqui, que o cara tá mais doente que a gente e, em vez de ajudar, traz mais problema ainda. Tá bom? Então eu vou deixar aqui o meu recado. Galera, muito obrigado. Até a semana que vem, sexta-feira, às 14 horas, estaremos aqui ao vivo com mais um podcast Pode Transformar. Forte abraço.